Senhoras e senhores, estamos de volta. Não paramos, né? Ficamos aqui 24 horas aqui com vocês, que ótimo. Mas estamos de volta porque amanhã tem um rabicho de Campeonato Brasileiro no meio de data FIFA, Mundial de Clubes, uma rodada só para quem não está no Mundial. E vai acontecer nesta quinta-feira. E o São Paulo enfrenta o Vasco nesta quinta-feira. Então a gente vai falar sobre isso, porque teve jogador chegando, que já pode jogar amanhã. Quem não volta, como é que vai o time, precisa ganhar, porque está ameaçado pela zona do rebaixamento no Brasileiro. Enfim, é uma rodada esquisita, com jogo no meio do caminho, São Paulo e Vasco no Morumbi, no Dia dos Namorados. Estou aqui ao lado do Arnaldo Ribeiro, e a gente vai falar sobre este jogo, e eu quero lembrar que o canal Arnaldo Etirone e este vídeo tem apoio da KTO. Então dê o seu palpite na KTO, participe da Liga do Milhão. Eu, por exemplo, acertei o palpite Brasil-Paraguai, então eu cresci, subi na Liga do Milhão e posso faturar 1 milhão. É isso mesmo. E você também pode participar da Liga do Milhão, da Liga do Milhão. Participe com calma, com parcimônia. Esse é o jogo para maiores de 18 anos. Vai leve. Mas participa porque tá legal. Eu e o Arnaldo estamos lá. Muito bem, Arnaldo. São Paulo e Vasco no Morumbi, os dois times precisando de ponto, porque os dois estão ameaçados pela zona do rebaixamento e seria péssimo para qualquer um dos dois, sobretudo para o tricolor, se tivesse a parada e ficasse lá estacionado mais de um mês ou um mês na zona de rebaixamento, certo? E teve jogador chegando. É isso mesmo, Tirone. Salve. É até estranho, né? A apresentação na véspera de um jogo, na abertura da janela e no estádio do Morumbi. Tudo muito diferente na apresentação do Dineno, mas tem as suas justificativas, né? São Paulo conseguiu contratar o jogador numa operação rápida. Para quem estava procurando um atacante desde o Caleri se machucou, mas a janela do Mundial, o São Paulo aproveitou a janela do Mundial, né, que se encerrava dia 10 de junho, para contratar o Dineno junto ao Cruzeiro e, na verdade, contratou o Dineno por empréstimo, não em relação ao Cruzeiro. É um contrato até o final do ano só com o Dineno. O Cruzeiro rescindiu o acordo com ele, é um jogador livre no mercado e o São Paulo contratou até o final de 25 com metas para ele renovar, se atingidas as metas, por mais um ano. Né? Ele é um jogador de 30 anos, que chegou muito badalado ao Cruzeiro pelas mãos do Ronaldo, quando a SAF do Cruzeiro ainda era do Ronaldo Fenômeno. Veio do futebol mexicano, onde passou 4 temporadas muito boas, mas no Cruzeiro, depois de um bom começo, ele se machucou diversas vezes, inclusive a última lesão, uma lesão séria do ligamento cruzado, e é agora que ele está voltando dessa lesão, participou de apenas 5 partidas nessa temporada, e o que ele disse para juntar a apresentação e jogo é que ele não tem mais tempo a perder. Né? Tem gente que já disputou 20 jogos na temporada, ele disputou 5, ele está emprestado, e ele, agora, em condição clínica boa, fez questão de participar dos treinos que poderiam incluí-lo na relação de jogadores para a partida contra o Vasco. Então, a pressa é do São Paulo e também do jogador. Vamos falar um pouco mais do jogador. Agora, amanhã é dia 12 de junho, vai estar uma friaca linda e amanhã é dia dos namorados. Exato. Aí é o seguinte, meus amigos, se você não sabe o que sua mulher vai te dar no dia dos namorados, como é que tá o negócio, eu tenho uma dica para você. Fala para ela fala para ela o seguinte: nossa, eu vi uma garrafa linda da Gold Case, garrafa Urban da Gold Case do São Paulo, preta, nossa, achei demais e tal. Ou então você fala assim: não, eu vi uma garrafa Fresh lá na Gold Case, pô, e tem cupom Arnaldo Tirone, não sei o quê. É... Ou, sei lá, capinhas. Você não tem capinhas aí na mão? Aí, olha lá, esse copo do Arnaldo é espetacular. Esse é copo, eu não tenho, quero roubar. Então, você pode falar com a. Você pode dar uma dica para a patroa. Fala, meu, vem cá. Será que não tem aí um negocinho? As capinhas eu já tenho os endereços aqui. Não é para o Dia dos Namorados, mas é para minhas filhas. É mesmo? Olha É, lá, hein? capinha e celular. Então, meus amigos, é o seguinte: o que eu quero dizer é que com o Dia dos Namorados, você pode dar essa dica para ela. Olha, tem lá
Essa garrafa Urban lá com o cupom Arnaldo Tironi sai por menos de 90, hein? Será que eu compro? Porque aí sua mulher te dá de Dia dos Namorados. Ou a Fresh, garrafa Fresh, menos de 180, hein? Com base de silicone, meu nome aqui, não sei o quê. Menos de 180 com o cupom. E aí, se você faz um bonito para a patroa também, olha só aqui, a bolsa, meu amigo. Essa bolsa é para você ficar com a sua mulher para sempre, para ela casar com você. Bolsa Coach Daily, menos de R$ 190, que é a cara da sua namorada. O Dia dos Namorados é na Golcase, só produtos licenciados. Então vá lá, usa o cupom Arnaldo Tironi, usa esse QR Code que está na tela, usa o link que está na descrição. Se dê bem no Dia dos Namorados, amanhã friozinho. Dá tempo ainda. Vai lá, compra essa bolsa agora e dá para sua namorada amanhã. Chega de surpresa, ó que beleza. Certo? Agora, Arnaldo, o nosso simpático Dineno, a gente já falou bastante sobre o jeitão dele, né? Parece parecido com o Caleri, brigador, argentino, conhece o Diniz, porque foi treinado por ele lá no Racing e tal. Zubeldia. O Diniz, não, pelo amor. O Diniz é o técnico do Vasco. Conhece o Zubeldia e tal, foi treinado por ele lá no Racing. A pergunta é, será que ele tem chance de jogar amanhã, de entrar? Acho que tem. Ao longo do Sobretudo, jogo. ao longo do jogo. Sobretudo se o São Paulo não estiver ganhando, né? Ele de fato tem essas características mais parecidas com as do Caleri, né? Sobretudo o jogo aéreo. Então, é aquele centroavante de área, quando você tiver em dificuldade ou em partidas específicas, acho que passa a ser uma opção que não é a opção do André, que não é a opção do Rian. São jogadores diferentes, né? Na entrevista, lá na apresentação, lá do Casares no Morumbi, não foi apresentado no Morumbi porque é o reforço do ano. Foi apresentado também no Morumbi porque a sala de entrevistas do CT da Barra Funda está em reforma. Então, se as pessoas não sabem, deu um ar assim de apresentação no Morumbi normalmente De super craque, né? Mas aproveitou para conhecer o estádio, nunca jogou no estádio. E foi uma boa entrevista. Os jogadores argentinos têm aquela coisa. Primeiro, o que me chamou a atenção, ele evitou justamente as comparações com o Caleri, né? De quem já era conhecido, é amigo, foi o cara que o recebeu. Segundo, ele foi o cara que deu as dicas sobre o São Paulo. Então, eu acho que ele tentou logo não se colocar como substituto do Caleri, até porque o Caleri não volta mais esse ano. E se ele atingir a meta, ele vai ficar para o ano que vem aí concorrendo de fato com o Caleri. Então, acho que ele, na minha opinião, ele evitou ali, estou chegando para o lugar, né, do meu compatriota. A camisa é parecida, é a 19, não é a 9, é a 19. E acho que ele tem alguma chance de jogar sim, se o jogo estiver enroscado, ou dependendo da situação. Bom, ele é a possível novidade, né? Porque voltar mesmo, ninguém volta. Nenhum dos machucados, zero. Nenhum vai voltar, a não ser quem já tinha voltado desde o último jogo. Então vai com aquela turma mesmo, né? Não vai ter Marcos Antônio, não vai ter Lucas, não vai ter Oscar, nessa turma toda. Só depois da parada orem para os céus. É isso? Exatamente, né? Existia expectativa, foram 10 dias, né, desde o último jogo do São Paulo, para alguma Poxa, volta do nenhum, DM. meu. Acho que esse é o karma da temporada e ameaça o retorno do São Paulo para a temporada, na minha opinião, que a maratona vai continuar depois do Mundial de Clubes lá. Os dois que voltaram antes, você citou bem, um já tinha voltado desde a Libertadores, o Henrique do Carmo, inclusive, são os dois meninos, né? Henrique do Carmo voltou, participou do jogo contra o Talheres, e o Luca tinha voltado e participou do jogo com o Bahia. Esses dois estão à disposição. É bem possível até que o Luca comece jogando, a gente pode até tentar esboçar o time, mas não volta ninguém do DM, só voltam aqueles que estavam suspensos. Eram dois jogadores importantes, né? O Sim, Alisson Alisson. e o André Silva. Pô, nem o Ferreirinha, achei que o Ferreirinha Não, pudesse. não. E os caras da data FIFA, eram três, né? Os três estão relacionados, mas um só por, tipo, desencargo, consciência, vontade, que é Ferrarese. o Ferrarese, que jogou os dois jogos inteiros pela seleção da Venezuela. O último contra o Uruguai no Uruguai. Esse deve ter pouca condição de jogo. O Bobadilha
jogou 30 minutos contra o Brasil em São Paulo, participou do treino na manhã de quarta-feira, logo depois do jogo Brasil e Paraguai, prestou depoimento naquele caso da xenofobia à tarde, vai estar no banco e é uma opção, né? Eu acho que ele possivelmente até entre no jogo, porque são poucas opções. E o Alves estava com a seleção sub-20 lá no Egito, voltou a tempo do treino de quarta, mas muito desgastado, não treinou e vai ficar no banco também. Até porque tem uma outra ausência além dos machucados, o Rodriguinho está suspenso. Suspenso, é verdade. Poderia ser uma opção. Tem poucos jogadores de novo Cara, para o jogo contra o Vasco. cara, passaram-se 10 dias, parece que passou um ano e volta tudo igual. Impressionante. Bom, vamos tentar formar um time aí, vai. Só não volta Rafael. igual porque tem o Dineno, E o né? Alisson. E E o o André Alisson e o Silva. André Silva. Então vai, vamos lá. Rafael, Cedric, não tem outro. Uhum. Aí, zaga, Alan Franco e Arboleda. Ou o Alan Franco de fora com Arboleda e Sabino. Foi essa. Se você for reparar, as duas últimas zagas do São Paulo foram formadas por Arboleda e Sabino, né? O Alan Franco também ainda em vias de renovar, renova, não renova, fala que dizem que está caminhando, mas ninguém sabe, até o fim do ano tem um negócio aí. Então acho que tem uma dúvida entre Sabino e Alan Franco, sendo que o centroavante do Vasco é o Verratti. E o Sabino é melhor no jogo aéreo que o Alan Franco. Né? Certo, Então, pode eu ser acho mesmo. até o. Arboleda e Alan Franco, vai. Arboleda e Sabino. E na esquerda, o Enzo. Aí, Pablo Maia, Alisson. Isso. E Luciano. Isso. Ferreirão, André Silva e Luca. Ou dobra de lateral esquerdo. Não tem outros jogadores. Lateral, é isso. Não tem outros. É isso. Não tem outros e também não tem troca. Esse time aí, depois, quando tiver que trocar. A troca tem, sei lá. Se o Alan Franco ficar na reserva, ele é o zagueiro reserva. Você tem o Wendel para entrar, né? Você tem o Bobadilha para entrar. Você tem o Alves, talvez, para entrar. Você tem o Henrique do Carmo para entrar. O Rian e agora o Dineno. Tá. Pouca coisa, hein? Muito pouca coisa. Não tem tipo um meia, né? Porque não tem o Oscar. Só, mas vai mais ou menos. Né? Tem o Luciano, meia atacante, o Oscar tá fora e o Alves. Bom, e o Vasco, hein? O Vasco de lá para cá, dos 10 dias para cá, ele teve a baixa do Payet, rescindiu o contrato, né? Acabou não dando certo. Vamos combinar, não estava nem jogando. Então, mas só foi a notícia, né? É uma decisão ali pós-Diniz, a rescisão do Payet. E o Paulinho, que é um jogador importante, versátil e tal, tá machucado, também não joga. A novidade principal da relação do Vasco do Diniz é um menino da base que é muito bem falado, forte para Dedéu, tipo um Ferreirão, que é o GB. GB, que o Diniz pegou na base do Vasco e está relacionado pela primeira vez. Talvez não comece jogando, mas é uma opção diferente aí do Diniz nesse trabalho do Vasco. É como você falou, o São Paulo está em uma situação muito delicada, o Vasco mais ainda, né? O Vasco tem 10 pontos, o São Paulo tem 12. A boa notícia para o Vasco, não muito boa para o São Paulo, é que a gente falava, né, Diniz, né, meio nesse afogadilho, sem tempo para treinar, teve 10 dias para treinar, né? Pelo menos deu para ficar treinando o jeito Diniz por uns bons dias. Né? É verdade. Foi o primeiro período de treino, já que ele estava na Copa do Brasil e na Sul-Americana, na maratona também. É uma boa notícia para o Vasco, né? Má notícia depois ele vai ter um monte de jogo, vai ter inclusive o playoff, né? Playoff, exatamente. Bom, vai estar frio, nós estaremos lá, né, Arnaldo? Sem dúvida. Setor Arnaldo Mas Tironi, a procura por ingresso, os caras vão abaixar o preço no Dia dos Namorados, meu amigo. Aí você pedir demais para o torcedor. Então, por enquanto, pouco ingresso vendido, né? Não deu nem 30 mil ainda, não é isso? Exatamente. Eu nem vi parcial divulgada. Eu acho que a expectativa é de menos de 30 mil. Se der 30 mil, levante as mãos para o céu. São Paulo não faz promoção alguma, é aquela coisa. O jogo, para mim, é muito importante, ficou meio perdido. Aliás, a rodada toda, 6 jogos muito importantes, ficaram meio perdidos. A rodada pode ter novo líder do campeonato, o Cruzeiro ou o Bragantino.
Pode ter Santos ou Fortaleza saindo da zona de rebaixamento, tem Corinthians e Grêmio, tem Inter e Galo, tem jogo bom pra caramba. E São Paulo e Vasco é um jogo muito importante. Exato. Arbitragem de quem, hein? Rafael Klein, o gaúcho, vem sendo um dos principais árbitros, né, do Brasil nos últimos tempos. Tem boas e péssimas arbitragens. O Vessone adora ele, nosso Rodrigo Vessone, companheiro, né? Nossa, eu gosto quando o corintiano reclama de arbitragem. Eu fico até... E o VAR vai ser o Caio Max Augusto Vieira, que é um árbitro de Goiânia, que saiu do apito para ir para o VAR. Agora, bom, depois desse jogo é uma parada. Aí é o Mundial de Clubes, vai ficar foco no Mundial, só os clubes do Mundial jogando um mês aí que a galera vai ficar parada mesmo. Aí a gente espera que todo mundo volte, pelo menos, né? Na volta, que a turma esteja de volta. O São Paulo vai dar uma boa folga pra galera, né? Todo mundo vai ter férias, todos os clubes terão férias. Todos os clubes vão ter férias, exatamente. Não, São Paulo também. Não está definido ainda o período do São Paulo, se 10 ou 15 dias. Mas é isso, Tiro. Mais do que eventuais novos reforços, pode até acontecer em alguma composição e várias novas saídas, né? Igor Vinícius, Lisiero, talvez Luan, talvez Juan, talvez algum menino da base, né? Mais saídas do que entradas. Não se anime totalmente com o Dineno, que foi... abriu a janela, chegou um, não vai chegar... Não vai ser outro, né? Não vai ter. Mais do que chegadas, a questão da recuperação dos principais jogadores, acho que fora o Caleri, que está fora da temporada, e a dúvida do Luiz Gustavo com a embolia pulmonar, cara, o São Paulo precisa recuperar seus jogadores. Né? Não é possível, porque eu esperava que pelo menos um, sei lá, um Ferreirinha pudesse jogar, o cara tá parado aí. E são todos os problemas mais diversos, né? Contusão muscular são duas apenas. Isso, que são do Marcos Antônio e do Oscar. E o Marcos Antônio também pode ser que nem volte, porque pode não ter contrato, né? Precisa contratá-lo em definitivo. Exato. Rapaz, duríssimo, duríssimo. Muito bem. Então amanhã é dia dos namorados, eu e o Arnaldo estaremos no Morumbis, e você também pode estar no Morumbis, e você pode ter essa garrafinha Urban para você dar ou ganhar de presente de dia dos namorados. Esse copo aí que o Arnaldo está mostrando, copão bacanaço, que tá aí para você. Que mais? Tô com minhas capinhas celular. Garrafa Fresh, menos de R$180 a garrafa Fresh. E para você fazer um bonito com a sua namorada, cadê ela? Eu já fiz com a patroa. Essa bolsa aqui, ó. Cara, mulherada pira. Eu também essa fiz. Bolsa Tote, que sai por menos de R$180 com o cupom Arnaldo Etirone lá na Golkey, só produtos licenciados. Capinha, comprou uma, ganha outra, certo? Capinha de celular. Então tá isso, senhoras e senhores. Tá aí a capinha, ó. Comprou live uma, amanhã, ganha outra. Invadindo o dia seguinte ao Dia dos Namorados, entrando no dia 13, aniversário da Joana, minha caçula, lá direto do Morumbis, a partir de umas 10 para meia-noite, invadindo a madrugada. Se a gente já é normalmente odiado pelas esposas dos caras que acompanham a nossa live, imagina amanhã, que é Dia dos Namorados. Mas você soube, né, falando nos nossos apoiadores, o sorteio de 5 casais. Isso mesmo. Para o camarote da KTO, depois de uma promoção interessante aí também. Dia dos Namorados é também dia de futebol. Exatamente. Então é isso, senhoras e senhores. Ficamos por aqui. Amanhã, nessa quinta-feira, tem São Paulo e Vasco no Morumbis. Estaremos lá, eu e o Arnaldo. E você também. Setor Lacta, como sempre. Valeu!